Então, hoje nós vamos trabalhar com nossa resposta ao cosmos número 3. Na primeira reunião, nós vimos que sem contatos internos, sem que a gente contate áreas mais evoluídas do cosmos, nós continuamos na evolução natural, não entramos na evolução superior. Isto foi visto na primeira reunião. E vimos também nessa primeira reunião que aquilo que está no nível espiritual só pode ser contatado espiritualmente. Então, nós não poderíamos, com o nosso corpo emocional ou com o nosso corpo mental, contatar o espiritual. Nós precisamos de um contato em nível espiritual para saber o que se passa lá. E na segunda reunião desta série, foi visto que a visão iniciática é a única segura quando se trata de nós contatarmos coisas do cosmos. E que nós deveríamos nos trabalhar no sentido de começarmos a ver as coisas de dentro para fora, de dentro de nós mesmos para fora, e não ficarmos baseados no que vemos de fora para dentro. Isto foi a síntese das duas primeiras reuniões. O cosmos, como vamos ver hoje, nos chama de muitas maneiras, nos atrai de muitas formas. O cosmos nos busca porque ele tem como meta incluir tudo em si mesmo e formar esta unidade cósmica. Isto é um mistério para nós que temos a ilusão de sermos separados. Isto que nós chamamos de separação entre nós e o universo, isto tudo é uma ilusão. A alma do cosmos, a essência do cosmos, vê tudo unido. Então está chamando tudo para esta consciência. E nós temos que dar uma resposta. E somos ajudados de muitas maneiras a dar esta resposta. Quando nós adquirimos controle das leis que regem a nossa existência, e quando nós nos tornamos representantes dessas leis, nós avançamos mais rapidamente que os seres normais. Então, nós na evolução natural vamos vivendo conforme as leis. Mas dentro da evolução natural, nós podemos ter um controle sobre esse mecanismo. E quando começamos a ter esse controle sobre as leis materiais em nós, principalmente, e depois em fora de nós, nós evoluímos mais rápido do que as pessoas normais. E quando nós começamos a evoluir mais rapidamente, nós adquirimos certas qualidades, como por exemplo, compreender as coisas por dentro, compreender as coisas internamente, porque as pessoas normais não fazem assim. As pessoas normais precisam de fatos para compreender as coisas. Precisam que as coisas aconteçam para elas assistirem, e se não estiverem adormecidas, compreendem aquilo externamente, compreendem aquilo materialmente. E nós, se conseguimos controlar certas leis materiais que funcionam na nossa evolução natural,
nós começamos a compreender as coisas por dentro. E aí passamos a ver os outros diferente, passamos a ver o mundo diferente e passamos a ver nós mesmos também de outra forma. Isso é muito importante. Então, nós começamos a ingressar como consciência em mundos que não são como este, em mundos que não são como este material da superfície da Terra. Mas nós começamos a contatar e começamos a ter consciência de mundos que não são corpóreos, onde não se tem corpo, onde não se tem esta forma externa, densa. Então começamos a ficar mais lúcidos em níveis além deste nível físico e deste nível mental, onde hoje existimos e temos a nossa consciência. E quando nós começamos então a tocar esses outros planos, esses outros níveis, porque conseguimos nos controlar aqui, conseguimos controlar as leis aqui da nossa matéria. Então, quando nós começamos a ficar lúcidos nesses outros planos, nós ficamos conhecendo a causa de certas coisas. E à medida que vamos ficando lúcidos nesses planos, vamos conhecendo a causa de mais coisas. Então isto é uma evolução. Então nós vamos sendo iniciados em conhecer a vida mais sutil, a vida mais interna e esta evolução que vai além da evolução material. E esse é o caminho para nós contatarmos o cosmos. Não se contata o cosmos com telescópios, nem se contata o cosmos com aparelhos, por mais sensíveis que sejam. Com isto, nós podemos medir distâncias materiais às vezes, quando esses aparelhos não falham. Ou podemos conhecer coisas superficiais do cosmos, materiais do cosmos. Mas não podemos conhecer isto. E, portanto, não podemos responder àquilo que ele está nos solicitando. Alguns contatos desses internos com o cosmos são vividos pela nossa alma, pelo nosso ser interior. Esses contatos não são vividos pela personalidade, não são vividos pelo eu consciente aqui, a não ser que coisas do cosmos, ou que seres do cosmos, ou que energias do cosmos se materializem. Se elas se materializarem, então nós podemos ver com esses olhos e podemos perceber com os nossos sentidos. Mas se elas não se materializarem, se elas estiverem se mostrando ou nos contatando em outros níveis, então nós precisamos de sentidos internos em alguns contatos. E se forem contatos mais profundos, necessitamos que a nossa alma, que o nosso eu superior faça este contato, porque nem os nossos sentidos internos chegam até lá. Porque podem haver níveis mais profundos e que os nossos sentidos internos não alcancem. Então aí precisamos da alma. Na reunião anterior, nós falamos de visão interna, de clarividência, tudo isso vocês se lembram, não? Mas aqui estamos indo adiante. Então, alguns contatos são vividos pela alma. Então, estes são bem mais profundos do que aqueles da nossa visão interna, por exemplo. Outros contatos mais amplos e mais profundos no cosmos, nós podemos fazer
através da nossa mônada, através do nosso espírito. Nós, como almas, não poderíamos chegar a níveis do cosmos aonde chega o nosso espírito. Nosso espírito vai mais além. Nosso espírito, nossa mônada, contata mais profundamente. E podemos ir mais a fundo ainda, mais além ainda da visão da nossa alma e da visão da nossa mônada. Nós podemos chegar até a visão do regente que nós somos, daquele que rege dentro de nós as 7 mônadas que somos. Então aqui já tem uma visão mais ampla. Então, se nós contamos com os nossos sentidos, nós podemos ver o cosmos visível, o cosmos na sua dimensão mais material. Se nós estamos vendo com os nossos sentidos internos, nós já podemos ver o cosmos invisível aos sentidos físicos. Agora, à medida que vamos aprofundando a nossa visão, e vamos aprofundando a nossa visão, é à medida que vamos nos interessando e que vamos nos voltando para dentro de nós. Isto tem um custo, isto é, nós teríamos que estar lidando com as coisas externas, com as coisas materiais, como se não estivéssemos lidando. Isto é, nós podemos sim, estando neste mundo, contatar os outros. Mas para isso precisa que a gente esteja neste mundo sem sermos deste mundo. Está claro isto? Isto é uma lei que muitos conhecem. Só falta conscientizá-la mais, só falta incorporá-la e realmente vivê-la. Porque saber todos sabem. Agora, estar neste mundo sem ser deste mundo é o trabalho que se faz quando se tem um certo tipo de inquietação, quando se tem um certo grau de necessidade de realmente viver e não de ser como um corpo andando por aqui, ou como um fantasma neste mundo astral, ou ser como uma forma pensamento no mundo mental. Tem seres humanos que não se contentam mais com isto. Tem seres humanos que não se sentem mais supridos com estas coisas. E tem muitos seres humanos que ficam até entediados se ocupam só do mundo, ou se ocupam só da parte material, emocional e mental próprias. Tem seres que já precisam de outra coisa. Tem seres que já estão muito necessitados de outras dimensões de vida, de outros planos de vida. Então esses são aqueles que, quando sentem esta necessidade, começam a se voltar para dentro de si, no sentido de se recolherem deste caos externo que está aumentando a cada momento, por causa do estado do mundo e por causa do processo que a Terra está vivendo, como vamos ver em seguida. Então, há muitos seres hoje que precisam realmente viver esta realidade de estarem aqui sabendo que não são daqui e, portanto, lidando com as coisas daqui com muito mais liberdade, sem apegos e, portanto, sendo cada vez menos atingidos pelas coisas daqui. Quando se diz pelas coisas daqui, nós estamos nos referindo também à nossa personalidade. Porque a nossa personalidade é daqui, não é? A gente não leva a personalidade
para outros mundos. Para outros mundos, nós vamos com a alma, vamos com a mônada, ou vamos como regente. Mas ninguém leva um corpo deste, ninguém leva um corpo astral, e ninguém leva um corpo mental, esses corpos materiais que formam a personalidade, para um mundo realmente evoluído. Porque esses corpos não suportariam a vibração de lá. Esses corpos não poderiam nem aproximar da aura desses mundos, desses níveis. Porque não regeriam a vibração, não regeriam a velocidade, ao ritmo da vibração de lá, da energia de lá. Cada contato que nós fazemos fora deste mundo, cada contato que a nossa alma, ou que a nossa mônada, ou que o nosso regente faz com outros mundos, com outros planos, isto reflete nos núcleos nossos, humanos, isto reflete. Então, um núcleo humano nosso, ou a nossa personalidade, jamais poderia visitar esses mundos. Mas, se um núcleo mais interno nosso entra em contato, isto reflete até no nosso corpo físico, em certos casos. Quando se fazem esses contatos, ou quando nós temos uma experiência como esta, isto acontece para nos ajudar a nós conhecermos a nós mesmos na nossa realidade mais profunda. Um contato com o cosmos, um contato com mundos e planos mais evoluídos, mais adiantados, isto acontece para nós ficarmos conhecendo ainda mais a nossa essência, a nossa realidade. E isto não acontece para que a gente tenha mais poder. Isto não acontece para que a gente aprenda a fazer magia. Isto não acontece para que a gente aprenda a lidar habilmente com coisas ocultas, com forças ocultas. Isto tudo é o campo da magia negra. Isto não é o campo do contato com o cosmos. Então, tudo isto visa a irmos nos conhecendo a nós mesmos mais profundamente. Porque é através de nós nos conhecermos cada vez melhor, é que nós vamos conhecendo o cosmos, é que nós vamos conhecendo o universo e que vamos conhecendo isto tudo, por mais longínquo que esteja. Na Grécia antiga, que conheciam vários níveis deste planeta, havia seres na Grécia que falavam dos níveis superiores deste planeta e também falavam do cosmos. E lá, naquela época, diziam para o povo: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, quando chegavam para um sábio, porque naquele tempo havia sábios encarnados, então naquele tempo se podia falar com os sábios. Então, quando chegavam para os sábios e perguntavam uma coisa deste mundo, ou principalmente dos outros, eles diziam: conhece-te a ti mesmo. Porque se você conhecer a si próprio, você fica conhecendo tudo. Isto é um mistério da vida. Mistério para nós, não para os sábios. Então, isto é um ponto muito importante antes de nós começarmos a falar de mundos, a falar de planetas e a falar de tantas coisas. Quando nós vamos trabalhando estas coisas, quando nós procuramos esses contatos, a começar por um contato mais interno conosco,
Então, nós vamos adquirindo cada vez mais controle sobre as nossas energias e vamos assistindo as nossas virtudes se desenvolverem e vamos percebendo que os nossos dons vão se revelando. Percebe o mecanismo, não é? Não é que a gente conquiste estas coisas, que a gente entre nestas coisas como quando se entra num campo com um trator. Não, não é assim isto. Isto não é assim. Então, nós vamos primeiro adquirindo controle sobre as nossas forças, sobre as nossas energias, e isto é uma escola. Isto é o início da escola. E depois vamos desenvolvendo as nossas qualidades, porque com o controle das próprias forças, as qualidades vão emergindo, as virtudes vão emergindo. Vocês já têm aquela série As Virtudes e os Dons, não é? E sabem disso. Então, as nossas virtudes vão emergindo e nós vamos usando e aplicando as nossas virtudes. E os dons, que são graças do Espírito, que são graças do alto, também vão se manifestando, também vão se revelando. E nós precisamos dessas virtudes e desses dons para fazermos os contatos com tudo isto que é desconhecido, com tudo isto que é invisível, com tudo isto que é superior. Porque, através desses contatos, nós vamos sendo usados pela evolução superior, pelos níveis superiores de consciência, onde nós estamos também. Nós vamos sendo usados por esses níveis como canais para irmos manifestando uma vida superior aqui. Então veja como isto tudo tem círculos, né? Como isto tudo vai em círculo, como uma coisa se coliga com a outra e depois vai se elevando. Então nós vamos sendo usados como canais de energias para irmos trazendo aqui para baixo, para irmos introduzindo aqui nesses planos materiais ou nesses planos mentais a vida superior, a energia superior e uma vibração superior. No passado, a humanidade recebia essas instruções e no passado fazia essas experiências quando era levada dentro das pirâmides ou quando frequentava aquilo que eram chamados centros de mistérios. Mas hoje não há mais pirâmides e nem há mais centros de mistério aqui sobre a Terra. Tudo isto foi transferido, tudo isto se recolheu, ou tudo isto ascendeu para níveis internos da consciência, da vida. Então, esses contatos hoje nós não podemos ter visitando uma pirâmide ou entrando dentro de um templo ou procurando isto fora de nós, mas isto hoje é experimentado, é visto, ou é sentido, ou é vivido, não? Através da nossa interiorização, dentro de nós. Em certos casos, é necessário que a gente tenha um estímulo externo para fazer isto. Mesmo nos casos em que a gente sabe destas coisas, mas para conseguir realizar, nós precisamos de uma ajuda externa. E isto é válido até hoje. Na Terra, esta ajuda
sempre foi dada para a humanidade. Sempre houve esta ajuda. E hoje também temos esta ajuda. Só que, antigamente, esta ajuda era dada por seres encarnados, não? Que estavam aqui e que formavam certos grupos, como os grupos sacerdotais, como os grupos de hierofantes, que eram aqueles intermediários. Hoje, isto tudo existe, isto tudo ainda existe, porque nós precisamos de estímulo externo, precisamos de sermos estimulados, de sermos fortalecidos, precisamos até às vezes de intermediários para certos contatos. E isto tudo existe. Isto existe segundo o estado, segundo a vontade da nossa mônada, do nosso espírito. Porque há mônadas, elas mesmas, nós em nível de mônadas, podemos passar a alma e passar até a pessoa humana a possibilidade de fazer este contato. Mas há mônadas que ainda não fazem isto totalmente. Então estas mônadas podem sim entrar em contato com outro ser, do nível dela, ou de um outro ser superior a ela, que venha nos ajudar. Então, é por isso que, numa determinada encarnação, nós podemos sim encontrar conscientemente um ser, como nós encontramos Saruma nesta nossa encarnação, ou como nós podemos encontrar outros seres, como tantas multidões encontraram Jesus. Então isto existe, e isto pode acontecer quando há necessidade de um intermediário deste. Mas isto depende do estado da mônada. Se a mônada precisa que estes seres entrem a fazer parte desse sistema, ou se a alma necessita desses contatos. Isto é assim dentro da lei cósmica, dentro da lei superior, porque os nossos corpos humanos, porque o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo etérico físico são formados por materiais que dificultam estes contatos. Não quer dizer que esses corpos possam impedir, porque quando a mônada quer o contato, acontece. Mas o material que forma os nossos corpos, o material mental, o material emocional astral e o material etérico físico, dificulta. Não quer dizer que é impossível, mas dificulta. E esse material dificulta também a elevação da consciência, se a consciência está encarnada. E isso não é segredo para ninguém. De forma que nós estamos dentro de um material, enquanto encarnados, enquanto estamos dentro de um corpo mental, dentro de um corpo astral emocional e dentro de um corpo físico etérico, nós não estamos com esse trabalho facilitado, pelo contrário. E é por isso que as expansões de consciência, e é por isso que esses contatos se dão por graus e lentamente. E às vezes a nossa consciência pode estar já até muito interessada, muito coligada com tudo isto, mas estando dentro dos corpos, estes corpos não estão facilitando o desenvolvimento desses contatos. Por isso é que esses corpos às vezes precisam de ajuda. Esses corpos precisam de purificação. Esses corpos precisam de transmutação, em muitos casos.
Os nossos irmãos intraterrenos, isto é, a humanidade que vive nesta mesma Terra, mas não na superfície, que vive nos planos internos da vida, não no físico denso como nós, os intraterrenos também têm estas mesmas limitações. Não tanto quanto nós da superfície, mas eles também têm essas limitações. Embora as expansões de consciência deles e os contatos que eles vão fazendo sejam um pouco diferentes dos nossos, por eles não terem um corpo físico, etc. Essa pergunta, como é isto com os nossos irmãos intraterrenos? Isto surge no subconsciente de muitos, porque são irmãos muito próximos de nós. São irmãos que estão aqui no mesmo planeta, conscientes no mesmo planeta, só que não na superfície, não no nível físico. Hoje, os nossos corpos, esses que são obstáculo, esses que não ajudam esses contatos, esses corpos estão sendo sutilizados. Os nossos corpos estão sendo sutilizados na mesma direção em que os intraterrenos já são sutis. E assim, nesta linha evolutiva, à medida que nós vamos sendo sutilizados, os intraterrenos vão se depurando ainda mais e vão se tornando mais sutis do que já são. Então, isto é uma corrente. Por isso que a uma certa altura, nós fomos informados da existência desses nossos irmãos, fomos informados da situação, inclusive intelectual, desses irmãos, que têm uma capacidade intelectual muito maior do que a nossa, e que estão muito mais em contato conosco do que nós possamos imaginar. Então, não é que a gente vá buscar, por exemplo, um contato com um planeta sagrado. Nós temos que fazer um caminho, temos uma trajetória aí que percorrer. E temos esta irmandade, esses irmãos nossos aqui neste mesmo planeta, que tem muito a nos ensinar, tem muito a nos inspirar e tem muito no que nos ajudar. Assim como estamos sendo sutilizados na nossa parte etérica física, a nossa mônada e os nossos núcleos internos também estão sendo preparados para a vida cósmica, para uma vida sempre mais sutil e para esses contatos. E a Terra toda, como planeta, está num caminho de ir fazendo contatos, ela também, como ser planetário, com os seres internos, que são as entidades que regem os outros planetas. Porque um planeta não é só este astro material que está no espaço. O verdadeiro planeta é um ser interno que está ali. O verdadeiro planeta é uma entidade. E a Terra também é uma entidade internamente. E a Terra também vai aprendendo a fazer esses contatos. A Terra vai aprendendo a chegar mais longe com a sua compreensão dessa irmandade cósmica, desta irmandade entre planetas, desta irmandade entre a vida cósmica, que começa em nível de planeta, depois passa para nível de estrela, depois a vida dessas estrelas vai se ampliando, vai se encontrando na sua essência, e aí isto vai formando constelações. Então, isto tudo é uma trajetória, isto tudo é um caminho. E as nossas mônadas, nós em nível de espírito, já vislumbramos este caminho. Já sabemos deste caminho. E isto é passado para a nossa alma. E a alma passa isto para a mente, quando a mente está responsiva,
quando a mente está aceitando isto, quando a mente está aberta para isso, e quando os corpos estão voltados também para uma sutilização. Existe uma parte no planeta, como existe uma parte em nós, seres que estamos neste planeta, que resiste a este contato, resiste a tudo isso, no planeta e em nós. Essa parte que resiste é trabalhada até um certo ponto, mas depois de um certo grau de resistência, a lei evolutiva deve entrar para resolver, porque o planeta como um todo não pode ficar sem evoluir. E a humanidade como um todo também não pode estacionar. Então aí há um certo comparecimento de impulsos que vêm da lei evolutiva superior para resolver este assunto. E hoje nós estamos diante de um quadro muito característico. Isto é, nós estamos vendo a Terra como planeta sendo purificada e a humanidade, os seres humanos, também sendo purificados. O fogo, que é para nós um dos maiores purificadores, o fogo então está muito ativo. Vocês veem que mesmo quando nós não ateamos fogo, servindo de instrumento para que isto haja de alguma forma, ele aparece, ele pega, ele surge, porque ele faz parte desta purificação necessária. E a purificação pelo fogo é o que hoje a Terra precisa. E a purificação pelo fogo é também o que nós estamos precisando. Mas o fogo não é só esse fogo material que nós conhecemos e que nós vemos. Esse fogo existe em muitos níveis. Desde este fogo material até os aspectos fricativos deste fogo, outros aspectos e até os aspectos cósmicos do fogo. Enfim, o fogo é algo que está no nosso caminho, de alguma forma. Aqueles que têm como destino ou como caminho encontrar primeiro o fogo no plano físico, vão encontrar, de alguma forma, e vão ser liberados de muitas coisas. Ou nós podemos encontrar o fogo também em outros níveis. Podemos também encontrar a mesma vibração do fogo, não no nível físico, mas esta vibração no corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental, na alma, na mônada. Podemos ir encontrando este fogo. E apesar do caos que está espalhado pelo mundo, esse fogo é um grande impulso evolutivo. E vocês veem, até nos acontecimentos caóticos, o fogo presente. Então, o fogo está aí, não em nome do caos. O fogo está aí em nome da purificação, dentro do caos. Nós teríamos que ser mais amigos do fogo. Não no sentido de pormos fogo nas coisas, não é nesse sentido. Mas de sermos amigos disso. Porque se formos amigos disso, isso pode nos trabalhar mais diretamente, mais intensamente e mais profundamente. Porque nós temos muitas coisas a queimar. Há certas coisas humanas que, se não forem queimadas, vão demorar épocas para se dissolverem. Então o fogo é um elemento muito precioso, o fogo interno, o fogo mental, o fogo cósmico, é muito precioso.
As hierarquias espirituais, esses nossos irmãos que vivem nas dimensões internas, que são mais evoluídos do que nós, essas hierarquias estão presentes sempre durante esse processo. E hoje, essas hierarquias estão até se exteriorizando. Antigamente tomavam corpo físico e andavam aqui entre nós. Isto acabou, pelo menos por enquanto, mas estão às vezes se fazendo visíveis nos céus, como luzes, como fogo, enfim, no céu, às vezes elas se fazem visíveis. Porque como a hierarquia subiu de plano, subiu de nível, nem sempre pode agora encarnar. Então, se uma hierarquia não pode mais encarnar, porque já ultrapassou este nível evolutivo, se ela tem que se fazer visível, se materializar ou influir até o plano material do planeta, então ela tem que, no espaço, funcionar como luz, funcionar como fogo, aparecer como nave. Então, isto está aí para nós observarmos. E muitas vezes, estas hierarquias que já se desenvolveram tanto, hoje são aquilo que chamamos de naves, algumas naves. E nessas naves laboratório, nós somos transmutados. Então, em vez, por exemplo, de um Cristo caminhar pela terra, pôr a mão nas pessoas e através do tato, através das bênçãos, através do fluido, ele transmutar uma pessoa, ele fazer de um pecador um santo e assim por diante, hoje quem faz isto é uma nave. Então, nós que já evoluímos, que já temos corpos internos, que já temos corpos sutis, que já temos uma alma mais evoluída do que milhares de anos atrás, então internamente nós somos levados para essas naves e lá somos transmutados. Aquilo que a hierarquia fazia quando punha a mão na cabeça de uma pessoa do povo, acontece conosco de uma outra forma numa nave. Então o processo realmente mudou. Hoje nós temos, trabalhando conosco, trabalhando com a humanidade, trabalhando com o planeta, seres solares. Temos aquilo que são chamados de sacerdotes maiores, ou temos muitos hierofantes que estão trabalhando com a Terra, que estão trabalhando junto a nós. O que nós chamamos de sacerdotes maiores, que estão fazendo esse trabalho nas naves ou em centros intraterrenos conosco, são aqueles que são polarizados em nível monádico e que não estão encarnados, ou não encarnam mais, ou não estão encarnados nesta época. Então são polarizados, funcionam como mônadas e esses estão nos auxiliando, esses estão nos impulsionando, estão nos transmutando a nossa energia. E os hierofantes, estou usando um nome antigo, que hoje não se usa mais, porque não há nomes modernos para isso, que são aqueles que estimulam as nossas expansões de consciência, a partir dos planos internos da vida. Então, há seres que fazem isto. E, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que vamos nos interessando por isso e que vamos nos sintonizando com isto então vai acontecendo conosco. A gente fique ou não consciente. Essa consciência vai chegando gradualmente. Esta consciência vai chegando à medida que vamos ficando controlados,
à medida que vamos ficando humildes, à medida que vamos ficando desapegados, à medida que vamos nos reencontrando internamente e percebendo o que realmente somos. Não é que o nosso processo evolutivo pare porque a nossa personalidade não responde totalmente. Não, não para. Isto continua. Só que nós não temos consciência. E se nós começarmos a ter consciência, se nós começarmos a vislumbrar este processo, a perceber este processo, nós vamos nos tornar eventualmente mais flexíveis para trazer isto para cá, para refletir isto na nossa vida. Como nós estamos na Terra, neste momento, né, nós estamos no planeta Terra, nós estamos num ambiente que ainda não está com a sua consciência completamente esclarecida. Então, nós estamos num planeta que está ainda buscando o seu caminho, que está ainda buscando a sua tarefa, um ser planetário que está ainda cuidando de responder à sua verdadeira função aqui no sistema solar. E nós ajudaríamos muito nesse processo se fôssemos encontrando a nossa meta individual, se fôssemos encontrando o nosso ser divino lá dentro, reconhecendo a nossa verdadeira vida e o nosso verdadeiro caminho. Seria uma forma de nós desanuviarmos esta ilusão terrestre, de nós irmos aliviando esta ilusão geral que circunda o planeta. A Terra como planeta teria que, a uma certa altura, reconhecer que ela seria, num determinado sistema de mundos, uma escola de curadores. Então veja que diferença seria, não? Se este planeta se reconhecesse como uma escola de curadores e começasse a formar curadores, imaginem que planeta vai ser este, quando isto for reconhecido e quando o ser planetário assumir esta tarefa e assumir esta evolução. Na Terra, neste planeta, foram instaladas bases extraterrestres, bases suprafísicas, para que estas bases, estando fundadas ou estando ativas neste planeta, pudessem ajudar o planeta a reconhecer a sua posição e a sua tarefa. E estas bases que existem no planeta, colocadas aqui pelas forças extraterrestres, estas bases que estão ajudando o planeta a se encontrar, estas bases também nos ajudam, também estão aqui em função da humanidade. E essas bases estão atualmente ancorando no planeta as forças extraterrestres para que certas tarefas do planeta possam ser desenvolvidas aqui e fora. Então há muitas bases que são postas aqui para ancorar as vibrações e as forças para que certas tarefas sejam consumadas. E também certas bases extraterrestres foram colocadas aqui para lançar sementes puras neste planeta e que possam ajudar a um desenvolvimento de uma hierarquia própria do planeta, que esta humanidade se transforme numa hierarquia consciente,
Então estas bases estão trabalhando muito isto. O material que compõe esta Terra e o material que forma esta humanidade veio em grande parte de correntes evolutivas de materiais que fracassaram em ciclos anteriores. Então a Terra e a humanidade material, não a essência, não o espírito, mas a matéria que forma a Terra e que forma a humanidade vem de correntes evolutivas que fracassaram e que foram postas aqui e que, portanto, precisam passar por um resgate antes de poderem realizar aquilo que o espírito, aquilo que a essência, aquilo que o plano evolutivo está para manifestar através deste planeta e através desta humanidade. E isso acontecerá. Acontecerá porque está predestinado, está programado. Mas acontecerá com a ajuda de mundos e com a ajuda de planetas, de entidades fora desta Terra e que já realizaram isto que a Terra deve realizar. Então, a matéria densa da Terra e a matéria densa, quando se fala em matéria densa, está falando em mental também, porque é denso o mental. Então, essa matéria densa está sendo transformada, está sendo curada por forças superiores, representadas por bases, por planetas, por estrelas, por constelações, por entidades que nós vamos procurar reconhecer, pelo menos no nosso mundo intelectual, no nosso mundo mental, no nosso mundo intuitivo, para que a gente possa finalmente ir percebendo isto mais realmente. O nível mais denso no planeta e o nível mais denso nesta humanidade vai ser o etérico. Então é como se o plano físico nosso e da Terra fosse um plano já superado para esta consciência, para a consciência que está nos trabalhando. Esta consciência cósmica, esta consciência, digamos, solar, inclusive, está nos trabalhando num nível sutil, num nível interno, porque não há mais desenvolvimento físico na humanidade, no planeta, que evoluir. Não há mais evolução para o plano físico. O plano físico chegou num estado evolutivo que agora o mantém. Mas a tarefa evolutiva não está mais neste plano. Este plano está sendo mantido por força de inércia, até que a Terra e a humanidade se descubram, se reconheçam em um nível sutil. Na hora que nós nos reconhecermos em um nível sutil, na hora em que a Terra se reconhecer em um nível sutil, este plano físico pode se desintegrar, que ele não vai fazer falta nenhuma. Então, nós, como plano físico, e o planeta como plano físico, a esta altura da evolução cósmica, está aqui por inércia. Quando uma coisa não é mais necessária, ela não desaparece completamente. Ela ainda fica aí por um tempo. Você vê, quando nós saímos do corpo físico, quantos anos ele leva para acabar, para virar poeira. Assim é esta Terra física e assim somos nós como humanidade física. Estamos aqui por inércia, porque já não devíamos estar mais aqui. A coisa já não está mais aqui. E o chamado do cosmos, a força, o impulso, não tem realmente nada a ver com esta inércia que nós somos
nesta parte externa, e que o planeta é também na sua superfície, na sua parte externa. Nós teríamos que sintonizar com este processo. Teríamos que ver este processo, não? E saber que, de um certo ponto de vista, nós estamos lidando com a inércia também. Mas teríamos que não nos deixar levar por isso. Teríamos que resolver na nossa vida, na nossa consciência, estar nesta inércia enquanto estamos na lei da reencarnação e estarmos nesta inércia enquanto estamos na superfície de um planeta sólido, de um planeta físico, mas não nos confundirmos com isso. E dentro desta inércia física, desta inércia externa, sabermos estar vivo aí dentro. Sabemos estar aí dentro como um elemento vivo e não como algo adormecido e não como algo traumatizado. Nós temos que virar esta chave dentro de nós. Temos que virar esta chave na nossa consciência. Ou na nossa mente, se vocês quiserem. No corpo astral não se vai contar com isto. Na mente, sim, pode-se virar uma chave, mas na verdade isto é mais profundo. Mas a mente ajuda, se não fizer resistência, se não ficar virada para o lado contrário. Então é sempre útil se estar falando nestas coisas e se estar aproximando desses processos. Muito bem. Amanhã nós vamos prosseguir vendo melhor o que é uma base, vamos procurar reconhecer uma das bases mais importantes para nós neste momento e vamos procurar ter mais claro o que estes planetas mais avançados do que a Terra estão trabalhando junto à Terra, para nós podermos reconhecê-los como irmãos maiores, reconhecê-los como impulsos reais, verdadeiros, cósmicos, e podemos colaborar com isso. Podemos não operar resistências a este trabalho. E não só não operar resistências, mas também nos colocarmos em situação de poder até ajudar neste processo. Isto é muito necessário agora, porque como vocês sabem, o planeta está se aproximando a passos largos, não, de uma crise nunca vista antes. De forma que nós precisamos realmente de estar num outro ponto. Nós precisamos estar realmente numa outra sintonia. E vemos até onde podemos chegar com esta conscientização.